profundidade. E um pouquinho mais perto sobre a transformada de Fourier. Muito bem, como eu disse, espero que a primeira aula tenha sido compreensível, vocês possam ter tido uma ideia do que a gente vai fazer nesse curso. Sinto não falar em inglês, mas falar em português aqui também, que eu acho que esse material em vídeo, uma das ideias é produzir material em vídeo em português para ficar aí para a nossa posteridade aqui na nossa biblioteca do IMPA. Alguma dúvida ou pergunta sobre o que a gente fez na primeira aula? Foi tranquilo? Sim? Então vamos continuar o nosso plano. O plano agora para as próximas, digamos, 2 aulas é fazer um pouquinho da teoria básica de transformada de Fourier e séries de Fourier. Então é isso que eu quero fazer hoje e na próxima quarta-feira. Tá? Mas também, ao longo do caminho, a gente vai pegando e discutindo alguns problemas interessantes que vão aparecendo. Tá? Que a ideia desse curso é não só fazer uma coisa meio tradicional, onde eu boto teorema, prova, proposição, prova, blá, 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 mas assim, deixar as coisas um pouquinho mais no nível da informalidade e a gente poder discutir livremente algumas ideias legais e novas. Tá? E que gerem, né, para vocês alguns problemas que vocês possam eventualmente pensar a respeito. Dito isso, onde foi que a gente acabou a aula anterior? Então deixa eu começar só lembrando um pouquinho da aula anterior. Mostrei para vocês alguns exemplos de problemas de otimização com a transformada de Fourier. Né? Eu disse que um dos assuntos nesse curso que vai permear o nosso curso é entender essa dependência da função f, de sua transformada de Fourier, e entender quando eu boto certas condições, eu trabalho em certas subclasses de funções, tentar otimizar certas quantidades naturais que aparecem dependendo do problema que você está tratando. Tá? Então, na aula passada, a gente acabou por considerar um tipo de problema extremal, que foi esse one delta problem, né? A gente resolveu bonitinho, que eu estou dizendo, se eu trabalhar na classe de funções f, que estão em L1 de R, contínuas, cuja transformada de Fourier tem suporte compacto, suportado em -1, f não negativo, eu normalizei para o f de 0 ser 1. Se eu trabalhar nessa classe aqui, a minha pergunta é qual é o mínimo valor da integral da f de x? Né? Aqui eu estou na reta. E a gente viu que o valor disso daqui era 1, né? E a resposta é 1 e a função f de x, esse problema só tem uma solução, e é essa função aqui, seno de px sobre px ao quadrado. Né? E a gente passeou um pouquinho, né, pelas técnicas que ilustram muito bem o que a gente vai estar fazendo nesse curso. Né? Como resolver um problema de otimização desse. Você precisa de uma ferramenta para mostrar uma certa cota inferior. Né? No caso aqui a gente usou a fórmula da soma de Poisson. Essa ferramenta, se você estiver usando a ferramenta certa e aquela cota superior for de fato a resposta, aquela cota inferior for de fato a resposta, essa ferramenta vai te dar dicas sobre como buscar a função extremal. No caso aqui, a gente viu que a fórmula de Poisson, para valer, a função tinha que se anular nos inteiros, a derivada tinha que se anular nos inteiros. E aí a gente reconstruía a função por meio dessas fórmulas de reconstrução de funções, se você está no espaço, chamado espaço de Pay-Levine. Tá? Deixa eu mostrar para vocês só um exemplo de como é que as coisas rapidamente podem se complicar um pouco mais. Ainda nesse exemplo aqui, se eu chegar e perguntasse para vocês a mesma coisa, só que eu vou pegar essa condição de positividade aqui e vou tirar. Vamos fazer de conta agora que eu estou trabalhando aqui na mesma classe de funções, uma variação desse problema. Estou trabalhando aqui ainda na classe de funções L1, contínuos.
suporte da transformada de Fourier contido em menos 1. E, de novo, normalizar f de 0 para C1. E pergunto para vocês agora qual é o mínimo valor de integral de f de x dx. De novo, então, função f, a única coisa que eu estou te dizendo é que ela vai ser integrável e o valor dela no zero vai ser 1. Ela vai passar por aqui. Como a transformada de Fourier dela está suportada em menos 1, 1, eu sei que eu não posso concentrar muito a massa aqui perto do zero. Então, a minha função vai ter que fazer uma certa coisa assim. E a minha pergunta é qual é a função que tem a menor massa L1? Menor norma L1 na função. Isso daqui, por incrível que pareça, é um problema desconhecido. Então, isso daqui é um problema em aberto. Se algum de vocês quiser se aventurar em pensar nisso daí, está aí um exemplo de um problema relativamente fácil de se anunciar, onde a resposta não é conhecida. Vou dizer para vocês como é que esse problema surgiu para mim. Esse problema, eu disse para vocês, eu me interesso por alguns desses tipos de problema, extremais em análise de Fourier, principalmente quando tem alguma aplicação em vista. Eu disse para vocês que esse tipo de função aqui já foi aplicada muitas vezes em teoria dos números, por exemplo, para contar multiplicidades de zero da função zeta de Riemann. Esse problema em particular aqui apareceu para mim quando a gente estava fazendo um trabalho no ano passado. Se vocês quiserem dar uma olhada, uma referência, nesse trabalho chamado Fourier Optimization and Prime Gaps. Procurem ou na minha página ou procurem no archive, vocês vão encontrar esse trabalho aqui, que essencialmente diz o seguinte: se você assumir a hipótese de Riemann, assumindo a hipótese de Riemann, você pode provar que o lim sup, quando n vai para infinito, disso daqui, onde Pn é o pésimo primo, Pn é o nésimo número primo, que esse cara aqui é menor ou igual do que uma certa constante. Ou seja, se você pegar os primos e normalizar dessa forma, a diferença entre dois primos consecutivos, se você normalizar por raiz de Pn log de Pn, isso daqui é menor ou igual que uma constante universal. E o objetivo seria otimizar isso daqui. Na verdade, é conjecturado que esse C deveria ser zero, que a diferença não deveria ter nem esse raiz de Pn aqui no denominador, que a diferença entre dois primos consecutivos deveria ser da ordem do log quadrado do primo, mas isso aqui é o melhor que se pode fazer até hoje. E antigamente, isso aqui era provado com C igual a 1. O que vocês podem ver, tem mais ou menos uma filosofia aqui por trás, onde essa integral seria 1. Dá para provar essa desigualdade com C igual a usando aquela função, mas se você conseguir uma resposta melhor para esse problema aqui, você pode otimizar esse C. Tá? Esse problema aqui está conectado com esse. Na verdade, o C que a gente prova é um C melhor, 0,84, melhorando 1. Nesse caso tem cota básica? Fala de novo? Essa desigualdade aqui já consegui provar uma cota básica pela
Não, essa aqui é uma cota superior, como eu disse. A cota inferior conjecturada deveria ser zero, né? A conjectura é que, nesse caso, é que Pn mais 1 menos Pn seja da ordem de log quadrado de Pn. Ou seja, seja bem menor do que isso, né? Bem menor do que ó. Tá? Mas isso é o melhor que você pode fazer até hoje. Só para mostrar para vocês um problema em teoria dos números que tem a ver com esse problema aqui em análise de Fourier. Em particular, se vocês pegassem esse problema aqui e vocês considerassem essa função, você pode se perguntar primeiro se esse problema não admite a mesma resposta do que esse, né? Esse problema tem uma condição a mais, que é essa condição da função ser não negativa, né? Pode ser o caso, ninguém pode, a princípio, desconsiderar que a função que melhora isso daqui, que realiza o extremo disso daqui, seja uma função não negativa. Pode ser que a resposta desses dois problemas seja igual, tá? Apesar de aqui você estar trabalhando numa classe maior, né? Mas, por alguns exemplos, você consegue ver que isso não é o caso, né? A resposta desse problema aqui, se você considerar uma função do tipo cosseno de 2πx, se pegar a função cosseno, essa cosseno de 2πx, e remover os dois primeiros zeros dela, ou seja, se eu dividir por 1 menos 16x², isso aqui eu só estou tirando os dois primeiros zeros. Essa função aqui, ela satisfaz isso. F de 0 é 1. Transformada de Fourier dela tem suporte menos 1, 1. E ela é integrável, porque tem um x² embaixo. E a integral do módulo dela na reta é igual a alguma coisa como 0,9259, tal. Ou seja, ela faz um trabalho melhor do que essa. Certo? Então, a resposta desse problema é, certamente, menor ou igual que esse número. Tá? A dificuldade é você encontrar para esse problema aqui cotas inferiores. Cotas inferiores para esse problema. Então, se você parar e pensar nesse problema, como é que você encontra? Como encontrar cotas inferiores? Vamos nos perguntar isso daqui. Fórmula da soma de Poisson agora fica um pouquinho mais difícil de usar, né? Porque agora eu estou trabalhando aqui com módulo, isso aqui não é mais um coeficiente de Fourier, minha função agora pode mudar de sinal, isso aí complica tudo, né? Como é que eu tentaria encontrar uma cota inferior para isso daí? O que é que vocês acham? Vamos dizer que essa integral aqui, que é essa integral de f de x dx que você está buscando aqui, né? Que é a norma L1 da função. Deixa eu só reescrever isso daqui. Se eu olhar para a minha transformada de Fourier, f chapéu de t, isso daqui é a integral menos infinito até infinito, elevado a menos 2πxt, f de x dx. É claro que o módulo de f de t, se eu passar simplesmente o módulo para dentro da integral, perde para essa norma L1 da f. Certo? Isso aqui vale para qualquer t. Agora eu tento usar a minha inversão de Fourier. A gente explicitamente ainda não provou, mas eu vou dizer para vocês que f de x, por sua vez, é a integral de e elevado a 2πxt, f chapéu de t, dt. O que é que eu ganho com isso? Essa integral aqui, ela vai só de menos 1 até 1, né? Que a minha função tem suporte de menos 1 até 1. Então, isso daqui me implica que essa minha função é f de x. Isso aqui me implica que módulo
de f de x. Se eu passasse a barra aqui, perderia para a integral menos 1 até 1 de módulo de f chapéu de t dt. Né? Que certamente perderia para 2 vezes a norma F1. Cada um desses valores perde para essa norma L1. Né? Então aqui eu estou integrando de menos 1 até 1, tem um 2 aqui. Né? Isso aqui vale para todo x. Em particular, para o x igual a 0, o valor do f de 0 eu estou assumindo que é 1. Então, x igual a 0, estou assumindo que esse lado esquerdo é 1. Você encontra que 1 menor ou igual do que 2 vezes a norma de F1. Ou seja, você acabou de provar que isso daqui, a resposta é... A resposta teria que ser maior ou igual que meio. Né? Então, eu consigo uma cota superior dando um exemplo, que é 0,92, e consigo provar que a resposta sempre é maior ou igual que meio. Né? E daí você pode garimpar um pouco mais, tentar refinar esse tipo de argumento que você fez aqui. Primeira vez que eu me perguntei sobre esse problema, que ele surgiu para mim, eu imaginei que fosse uma coisa extremamente clássica, né? Imaginei, deve ter alguém pensado nisso aqui antes. Né? Toda vez que você encontrar um problema de pesquisa para você pensar, se você gostou de um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é uma due diligence. É você entrar na internet e saber se aquilo ali que você vai gastar o seu tempo pensando já não foi feito. Né? Ou se foi feito parcialmente para você até mesmo pegar aquelas referências ali que trabalharam naquele problema e tentar construir algo em cima daquilo. Né? Eu olhei para um problema desse, isso aqui certamente deve ter sido feito. Né? E aí eu perguntei a um par de pessoas de minha confiança, ninguém sabia de nada, o que me encorajou a pensar, não, vou pensar nisso daqui, parece ser interessante, perguntei a umas 2, 3 pessoas, ninguém nunca ouviu falar, pensei 1 mês e pouco nisso daqui, consegui refinar a minha cota nesse problema aqui até consegui provar que a resposta, que a gente sabe que é menor do que 0,9259, consegui provar que era maior ou igual do que 0,857. Fiquei super feliz com o que eu tinha feito. Um mês de trabalho. Escrevi alguma coisa, quando a gente estava escrevendo esse paper, isso aqui não era o ponto principal do paper, era uma coisa colateral, né? Um lema no meio do paper, não sei o que. Depois, quando eu mostrei a primeira versão do paper, para mais algumas pessoas, e outra coisa também, além de você fazer a sua due diligence, você também tem que, essas áreas mais clássicas da matemática, como análise, teoria da aproximação, essas coisas, tem muita coisa que a moçada do leste europeu é muito boa, né? E algumas dessas coisas nem chegaram a ser traduzidas para o inglês. Então, depois eu passei para uns amigos, um amigo búlgaro, o Dimitar, que quem conhece, que, rapaz, isso daí eu acho que alguém já pode ter trabalhado em cima. O cara passou para uns outros 4 búlgaros, que passaram para uns outros 4 russos, e chegou um e-mail para mim com um paper em russo, né? Com o status desse problema, né? É um paper de um russo, que eu gosto muito do trabalho dele, chamado Dmitry Gorbachev, vai já aparecer também no Sphere Packing, em 2005, onde ele prova que a resposta desse problema, vamos chamar isso aqui de C, a resposta desse problema aqui é menor do que, melhora um pouquinho mais esse 9259 para 9243, alguma coisa, mas ganha de 0,91. O cara massacrou a minha cota, que eu tinha dado trabalho pra caramba para fazer. O cara destruiu aqui, né? Mas eu fiquei feliz, porque era um paper em russo, de umas 20 páginas. Eu botei no Google Translator, né? Aí fui lá ver, eu já tinha trabalhado nesse problema 1 mês, então eu sabia qual era a parte relevante, eu não tinha que ler as 20 páginas, eu tinha que ler, sei lá, 2 ou 3, que era onde estava o crux do negócio, que eu sabia. Eu li, entendi, o argumento belíssimo. Aqui tem que construir umas funções, testes especiais para você melhorar esse tipo de argumento, mas tem que construir umas funçõezinhas especiais. E eu tinha construído uma e o cara constrói uma coisa muito melhor, assim, bem mais difícil também. Um poder computacional não trivial. Mas eu fiquei particularmente feliz que essa cota de 0,91 melhorava a cota anterior, que era de russos e coautores também, do Koniagin, que é um cara muito famoso, que era um paper de 996, e a cota inferior era 0,84.
Ou seja, então aí eu teria ganho medalha de prata aí. Então fiquei razoavelmente feliz. Assim. Aí a gente reescreveu o nosso paper para incorporar isso daqui. Tá? Mas só vou mostrar para vocês um exemplo de um problema que a princípio parece fácil, parece relativamente tratável, mas até hoje não se é conhecido. Né? E se você parar para pensar, pense um pouquinho também no valor matemático dessas coisas. Né? Professor, o cidadão provou que a resposta desse problema está entre 0,91 e 0,9243. Não está bom de terminar por aí, não? Assim, não estamos satisfeitos com isso, não? Tudo bem, você pode até pensar, você pode até estar satisfeito, né? Se você chegar para sua esposa em casa, seu marido em casa e falar, rapaz, tá bom demais isso aí, né? Não precisa mais trabalhar nesse problema, não. Mas pondo para vocês em perspectiva isso, né? O sphere packing que a gente vai provar, né? A gente vai provar que um certo reticulado, um certo reticulado em dimensão 8 é o melhor, né? As pessoas já acreditavam que esse certo reticulado em dimensão 8 era o melhor possível e tudo, e a Marina Aviazovska resolveu de fato o problema extremal de Fourier associado. Mas antes disso, já se sabia que esse reticulado era o melhor por um fator de, no máximo, 1,00000001. Ou seja, tinha uns 8 zeros aqui na frente. Se tivesse um cara que fizesse um trabalho melhor do que o que ele fazia, em termos de ser esferas mais densas, ganharia por um fator disso daqui. Se isso aqui estava bom, isso aqui podia estar bom demais. Né? Então, o objetivo de remover esse 1 e provar que, de fato, aquele é o melhor, é o ponto desse curso, vamos dizer assim. Né? Então, você está trabalhando num curso onde a gente vai melhorar o negócio na 8ª casa decimal. Não, mas conceitualmente falando, obviamente, do ponto de vista teórico, né, a matemática desenvolvida para fazer isso é muito poderosa. Tá? Mas, assim, em termos computacionais, é isso que já era conhecido. Então, isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais hoje em dia. Não sei se para minha felicidade ou para minha tristeza. Porque eu não sei... A penetração do computador na matemática pura, né, a influência do computador na matemática pura está crescendo cada vez mais. Então, assim, para vocês que estão vindo agora, para essa juventude que está sendo formada agora, se vocês têm alguma expertise, se vocês têm prática com a parte de programação, isso aí é uma coisa que vai ser bem legal no futuro. Cada vez mais, programação está entrando na vida da gente, para a gente conjecturar as respostas, para a gente entender o que está acontecendo. Né? Então, muitos desses problemas aqui tem uma parte computacional não trivial, a pessoa rodar várias simulações, e aí começa a perceber um certo padrão, formula uma certa hipótese e depois parte para provar. Né? Então, o problema que eu apresentei na aula passada para vocês, que o Felipe resolveu com o Henry Cohn, provar que aquela constante em dimensão 12 era raiz de 2, né? Os caras fizeram várias simulações em dimensões até 30, no meio lá começou umas funções especiais a aproximar um número 1,41, 42, rapaz, esse número aqui parece com raiz de 2, né? E começaram a aproximar, então aí você começa a acreditar que aquela resposta é raiz de 2 mesmo, né? E aí tenta provar. Aí é que a matemática entra. Mas até você adivinhar aquilo ali é uma coisa totalmente não trivial. Assim. É uma coisa que eu particularmente quero aprender mais, essa parte numérica. Eu acho que é bem bacana. Muito bem. Alguma dúvida quanto a isso? Vamos para frente, né? Então, só queria... Você quer um pouquinho complementando o que eu deixei na aula anterior. Vocês verem como, se eu tiver um problema com uma restrição de sinal, isso daqui é uma coisa que às vezes ajuda a gente. Né? Você não ter uma restrição de sinal, você deixar a função flutuar e tentar contabilizar a massa, isso aqui é uma coisa mais difícil. Porque, teoricamente, aqui você vai precisar de mais uma informação, que é onde a função, esses pontos onde a função troca de sinal. Isso aí fica mais difícil de você ter uma ferramenta de otimalidade. Né? O que é que falta para provar esse problema aqui? Falta uma ferramenta para provar a cota inferior ótima. Né? Falta saber qual é a resposta. Pode ser, não sei nem se ela faz algum sentido, mas falta uma ferramenta para provar essa optimalidade, uma cota inferior ótima. Muito bem.
Então hoje vamos discutir um pouquinho coisas gerais sobre aproximações da identidade transformadas de Fourier. Na aula que vem eu queria falar um pouquinho mais sobre série de Fourier, fórmula da soma de Poisson, Lérices e de repente até mostrar o problema extremal do Sphere Packing na próxima aula. Tá? Então, o material que está aqui, que eu vou falar agora, eu já dei isso daqui, eu tenho aqui tem um curso gravado de análise harmônica em 2015, que está na internet, tá? Tem 30 aulas aqui na nossa página do IMPA, e algumas dessas aulas introdutórias desse curso de análise harmônica são desse material de aproximações da identidade transformada de Fourier, série de Fourier, espaço de Pelley-Wiener e por aí vai. Né? Vou fazer uma relembrança aqui, para a gente discutir um pouquinho. Quem já sabe, por favor, me perdoe. Vou tentar fazer com que algumas coisas interessantes apareçam no meio do caminho. Quem não sabe, pode ter uma ideia, mas, assim, não se iludam que só ao sentar aqui na sala, vocês vão aprender tudo que está aqui no quadro. Né? Isso aí é um pouco não verdade. Aproveitem, se vocês quiserem realmente, de fato, aprender esse material aqui, vocês vão ter que realmente dedicar certo tempo, botar a bunda na cadeira e estudar um pouquinho. Isso daqui e outras coisas que vão vir. Temos o vídeo, isso aqui eu tenho notas de aula também. Se vocês quiserem, tem notas de aula nesse material aqui na minha página pessoal. carneiro.impa.br. Vocês vão lá, procurem pelo curso de análise harmônica 2015, vocês podem baixar todo o material, notas de aula, provas e listas para vocês tentarem fazer. Muito bem. Falar um pouquinho sobre a parte de convolução e aproximações da identidade. Ao invés de falar, talvez relembrá-los seja uma palavra melhor. Vou relembrar um pouquinho a parte de aproximação e identidade que a gente vai ver. Tá? Então, tudo começa com esse chamado operador de convolução. Tá? Aqui eu vou estar trabalhando sempre em RD, vamos dizer assim. Né? O operador de convolução é um operador que pega duas funções f e g e leva uma nova função chamada f convolução com g, que no ponto x é igual a uma integral em RD de f x menos y, g de y, dy. Se você simplesmente trocar a variável aqui, chamar x menos y de z, essa integral também é igual a f de y, g de x menos y, dy. Tá? Então, quando vocês encontram... Esse operador aqui é uma das coisas que tem que estar na caixa de ferramentas de qualquer pessoa que quer fazer análise. Tá? Saber trabalhar com convolução e com aproximações da identidade. O que é que você está fazendo aqui? Você está simplesmente tirando médias da função f. Você parou no ponto x, eu estou tirando médias da função f ao redor do ponto x, ponderadas pela função g. Ou vice-versa, né? Você está tirando médias da função g ao redor do ponto x, ponderadas pela função f. Então, isso daqui é um processo de tirar uma certa média, um processo, de certa forma, de suavização. E isso daqui é a principal razão pela qual um objeto como esse daí aparece para a gente. Tá? Então, algumas coisas que você deve saber sobre esse operador de convolução, além da própria definição, não vou listar as básicas, mas ele é linear em cada uma das variáveis. Se você dilatar aqui, obviamente você dilata aqui, blá, blá, blá. Mais coisas básicas do tipo, mas talvez a primeira coisa que vocês deveriam saber, vamos ver aqui, proposição 1. Se a minha função f tem um certo decaimento
e a minha função g tem um certo decaimento, então a minha convolução de f com g vai ter um certo decaimento. Isso aí, expressado, uma proposição desse tipo pode ser a seguinte. Então, deixa eu escrever assim. Sejam P e Q tais que 1 menor ou igual do que PQ menor ou igual que infinito, com 1 sobre P mais 1 sobre Q igual a 1. Então, se F pertence a LP, isso aqui eu estou em dimensão D, tá? G pertence a LQ. Então, F convolução com G é uma função que pertence a C0. E C0 aqui são funções contínuas que se anulam no infinito. Então, F se você pegar uma função em LP e uma função LP', né? Aqui eu não botei a notação P' ainda, mas vou já introduzir. Né? Então, a convolução de duas funções é uma função contínua e ela se anula no infinito. Modo como eu gostaria de ver isso daqui já provo para vocês provarem uma proposição como essa aqui, para vocês deixarem como exercício. Proposição 2, eu gostaria que vocês lembrassem também sobre convolução de funções. É a seguinte, é a chamada desigualdade de Young. Essencialmente vai me dizer o seguinte, sejam P, Q e R entre 1 e infinito, com 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Tá? Então, toda vez que você pegar uma função em LP e fizer a convolução com a função em LQ, isso vai te dar uma função em LR, onde P, Q e R são dadas por essa relação aqui, 1 mais 1 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q, onde esse C é um constante universal. Essa desigualdade aqui é chamada desigualdade de Young para convoluções. Né? Ou seja, se você tem decaimento para F, se ela está em alguma classe LP, né? Se a G está em alguma classe LQ, então F convolução com G está em uma certa classe LR, dada por isso daí. Como você está falando em desigualdades, isso aqui são todas funções em RD, uma desigualdade global, né? A relação entre esses índices aqui é dada pela relação de dilatação. Tá? Então, se eu trocar, lembre sempre, nota, né? Esteja sempre ciente de invariância por dilatação. Tá? Lembre-se da invariância por dilatação. Tá? Se uma desigualdade global como essa vale, então ela deve valer para a função f de ΔX, onde delta é um parâmetro de dilatação. Se você mudar as variáveis e tirar a potência de delta desse lado aqui, a potência de delta desse lado aqui, isso daqui tem que acontecer para que as potências de delta se compensem, né? Senão a desigualdade ficaria enviesada para um lado ou para o outro.
né? Então, toda desigualdade global tem uma certa invariância por dilatação, dá uma certa relação entre esses expoentes. Né? Isso aqui é o caso da desigualdade de Young. Muito bem. Fico satisfeito se vocês revisarem essas duas propriedades aí sobre convoluções. Uma prova da desigualdade de Young, né, uma ideia, uma das maneiras de você provar, é você tentar reduzir essa desigualdade aqui a alguns casos que são os casos de bordo. Né? Tem alguns casos fáceis aí, não tem? Se você usar simplesmente, se você olhar pela definição, f convolução com g no ponto x, integral de f de x, f de y, g de x menos y dy. Né? Você tem aqui claramente o seguinte, você tem uns casos aqui que são, vou botar o caso aqui, P, Q, R igual ao 1, 1, 1. Né? Ou seja, isso aqui você tem, né? Se você integrar f convolução com g de x, se você integrar esse lado aqui, tá? Isso daqui é igual à integral da integral. Isso aqui perde para dy dx, isso aqui perde para a norma L1 da f, norma L1 da g. Tá? Então, esse caso aqui, a norma L1 de f convolução com g certamente perde para a norma L1 da f vezes a norma L1 da g, simplesmente se você integrar. Outros casos fáceis são até os casos onde isso aqui é infinito, né? Outro caso fácil é o caso onde isso aqui é infinito, e um deles é L1 e o outro é L infinito. Então, se você tiver essa função aqui, f, integrável, e essa função g em L infinito, você simplesmente pode tirar a norma L infinito da g da integral e integrar f. Então, isso aqui é claro que vale que a norma L infinito da convolução perde para a norma L1 de uma delas vezes a norma L infinito da outra. Tá? De novo, aqui só tirando a norma L infinito da integral. Então, esses casos aqui, da mesma forma, o caso infinito, 1, infinito, vale. Né? Mesma coisa. Idem. Né? Oi. Essa daqui? Não, uma linha assim. Essa daqui? Qualidade. Aqui é o que eu tenho duas integrais, uma em x e uma em y, né? Eu posso integrar em x primeiro, aí dá isso daqui e depois eu integro em y. Tá? Então, esses três casos aqui, um infinito, 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 um infinito, são casos fáceis, digamos assim. Você pode chegar e concluir o caso geral simplesmente usando essa ferramenta chamada interpolação de Ries-Turing. Toda vez que você tem um certo operador, digamos, linear, e você tem uma estimativa de um espaço LP para um espaço LQ, se você tem um conjunto de estimativas desse tipo, a estimativa que vale, uma certa estimativa que vale por convexidade se você inverter os expoentes. Tá? Ou seja, se você tem aqui um triângulo formado por esses carinhas aqui, infinito, 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 o que acontece é que vai valer para todos os pontos, né, dentro desse triângulo. Tá? E aqui dentro eu estou dizendo que tem uma certa convexidade nos expoentes 1 sobre P. Tá? Então tem uma convexidade desses expoentes aqui, 1 sobre P, 1 sobre Q, 1 sobre R. A convexidade é nos inversos do expoente. Então, se o conjunto dos expoentes 1 sobre P, 1 sobre Q, 1 sobre R, para os quais isso daqui vale, é um conjunto convexo. Tá? Então, se vale para 3, vai valer para o triângulo que eles determinam, e isso aí vai fechar aqueles pontos lá. Vejam se isso daí está correto. Mas é possível também fazer uma prova direta dessa desigualdade de Young, só via coisas conhecidas como desigualdade de Holder, Minkowski, etc.
nas notas de aula que vocês encontram no site, vocês podem dar uma olhada e encontrar isso daí. Muito bem. Tá, isso é o material sobre convolução de duas funções. Uma aproximação da identidade. Antes de falar sobre aproximações da identidade, deixa eu notar também aqui por que a gente usa isso daqui. Como eu falei para vocês, o processo de convolução é um processo de média. Você tirar a média de uma função ponderada por outra. Né? E uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que a convolução, sendo um processo de média, ela é um operador que regulariza as funções. Né? Então a convolução ela é tão regular quanto a melhor das funções. Tá? Então isso daqui é um processo de regularização, em geral, regularização. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que F convolução com G é pelo menos, tá? Pelo menos tão regular quanto a melhor que aqui é a melhor das funções. Tá? Então, se você pegar uma função boa e fizer a convolução com uma função miserável, a convolução da função boa com a função miserável vai ser boa. Tão boa quanto a função boa que você pegou. Se você pegar duas funções boas, pode ser que ela até melhore um pouquinho, como é o caso aqui, né? Eu peguei uma função que era só em LP, não precisa ser contínua nem nada. Peguei uma função que era só em LQ, que não era contínua nem nada, e a convolução virou uma função contínua, por exemplo. Tá? Mas, em geral, se você pegar, exemplo, se você pegar, por exemplo, uma função f de função ck de suporte compacto, em RD, e g, uma função qualquer, vamos botar aqui L1, tá? Isso aqui implica que a convolução f, convolução com g, vai ser de classe ck. Tá? Então, se eu pego uma função que é k vezes diferenciável, faço a convolução com outra função, digamos, só integrável, a convolução vai ter k derivadas também. E o jeito de eu provar que ela tem k derivadas é passando a derivada para dentro da integral. Né? Toda vez que você pegar isso daqui, quero fazer uma derivada em x. Aí eu vejo qual das duas é mais conveniente para mim. Se a f for mais regular do que a g, e eu quiser passar a derivada em x, eu passo a derivada em x aqui para dentro da integral. Obviamente, tem que provar que esse processo de passar a derivada por dentro da integral é formalizado. Isso aqui é um teorema da convergência dominada. Né? Mas aí você passa, se a f tem k derivadas, você vai poder passar k derivadas para dentro da integral e o integrando ainda vai ficar bem definido. Tá? Tudo bem. Então é daí que surge a ideia de você considerar o que a gente chama aproximações da identidade. Isso aqui é um processo de regularização de funções, onde no limite você recupera a função original. Tá? Então a ideia por trás aqui é a seguinte, é você considerar, vamos botar aqui, considere uma função φ, botar aqui de RD em R, vamos dizer que a φ é não negativa, se você quiser. E a integral dessa φ em RD é 1. Tá? Considere uma função φ bonitinha. Pode ser radial, se você quiser. Suave. Φ, vamos botar aqui, suave. E suave aqui fica a critério do que você precisar. Com a integral 1. Tá? Essa é a sua função φ original. Você vai considerar, agora, funções do tipo φ epsilon de x, que vai ser, por definição, para todo epsilon maior do que zero, você vai considerar φ epsilon de x como sendo
1 sobre epsilon AD, φ de x sobre epsilon. Essa normalização aqui, 1 sobre epsilon AD fora, φ de x sobre epsilon dentro, ela nasce com a ideia de que a integral de φ epsilon seja igual à integral de φ que seja 1. Que elas tenham a mesma integral. Tá? Então, quando eu fizer a mudança de variável aqui em RD, o elemento de volume vai cancelar com epsilon elevado a d, e isso daqui vai valer. Então, essas são funções que têm a mesma integral. Agora, observe o que acontece se isso daqui é a forma da φ, como que é a forma da φ epsilon, né? Onde a φ tem massa, onde a φ é mais gordinha aqui, perto da origem, né? Vamos dizer aqui que aqui é o menos 1, 1, por exemplo, certo? O menos 1, 1, onde tem grande parte dessa massa, se ela fosse dessa forma, aqui viraria o menos epsilon, epsilon. O x teria que estar entre menos epsilon e epsilon para poder pegar aquela massa. Tá? Então, se o epsilon for muito pequeno, o que você vê acontecendo é a função ficar assim. A função ficar com uma grande massa aqui, concentrada ao redor da origem. Então, essa daqui é a minha função de φ epsilon. Tá? Continua sendo regular, se a minha função φ é suave, isso aqui é meramente uma dilatação, continua sendo uma coisa suave. Tá? E a ideia aqui é você considerar para uma função genérica f, você considerar médias do tipo φ epsilon convolução com f, quando o epsilon vai para zero. Tá? Então, observe, esses são os objetos aqui que eu quero me concentrar. Quando você pega uma função genérica, f, uma função miserável, uma função ruim, uma função que você não gosta, né, o que é que você faz? Você vai fazer um processo de convolução com uma dessas chamadas aproximações da identidade. Porque ao convoluir com a função que é suave, automaticamente essa função aqui fica suave, tá? E essa função φ epsilon, quando o epsilon vai para zero, isso aqui se comporta como um chamado Dirac delta, uma massa, um delta de Dirac. Né? Ou seja, φ epsilon convolução com f no ponto x é igual à integral, né, de f de x menos y, φ epsilon de y dy, em RD. Né? Então, eu pedi que a norma, isso aqui não é um requerimento, né? Mas eu pedi que a norma, ou que a integral da φ fosse 1, né? Para eu poder exatamente pensar num processo de média clássico mesmo. Né? Aqui eu estou fazendo a média de f por um peso φ epsilon, e o peso φ epsilon tem peso 1 mesmo. Né? Então, aqui imagina que você está pegando um cara trocando por uma média, um meio mais um meio, um terço mais um terço mais um terço, que eu estou trocando por médias, em cada ponto x, fazendo uma médiazinha ao redor de x, ponderada por esse peso φ epsilon. E aqui observe que se o epsilon é pequeno, eu só estou fazendo uma média ao redor do x mesmo. Né? Assim, porque se o epsilon é pequeno, essa φ epsilon ela essencialmente só mora entre o raio menos epsilon, epsilon. E aqui eu estou simplesmente pegando os yzinhos perto do x, perto do zero, no caso, né? X menos y perto do x. E como eu falei para vocês, a ideia é que quando o epsilon vai para zero, isso daqui vai para um Dirac delta. Ou seja, isso daqui é essencialmente essa integral, eu só botaria o y igual a zero nela e eu deveria recuperar o f de x. Tá? Então, eu queria só relembrar para vocês como é que eu recupero, o que significa recuperar f de x, nesse caso. Toda vez que você pegar uma função f, fizer a convolução com φ epsilon e depois fizer o epsilon tender a zero, você deveria recuperar a sua função original, de alguma forma. Tá? E a coisa boa disso é que você recupera a sua função original trabalhando com funções que têm a regularidade que você quiser. Se você quiser trabalhar com funções sem infinito, você pede que essa sua φ epsilon seja sem infinito, isso aqui vira sem infinito. Você está aproximando a sua função f por funções sem infinito, por funções C2, função C3, o que você quiser. Tá? Agora, eu vou dar um sentido nesse recuperar aqui. Vamos. Então, eu queria... Tem várias formas de usar resultados desse tipo.
Eu vou mostrar para vocês agora duas que eu considero suficientes para quase todo tipo de aplicação que ocorre na minha frente. Então nunca precisei de mais do que esses dois resultados que eu vou mostrar para vocês. Proposição 3. Primeiro, é a aproximação LP. Aproximação LP. Que eu vou botar em duas partes, né? Então, seja uma φ daquela forma, né? Se a F pertence a LP de RD, se eu pego uma F que está em LP, com 1 menor ou igual que P menor do que infinito, P infinito não entra aqui, então, φ convolução com F tende a F na norma LP. Tá? Então, essa função aproxima F na norma LP quando ε vai para zero. Se F for uma função, se você precisar de uma versão para ela infinito, né? Se F for limitada, aqui eu vou pedir talvez uniformemente contínuo. Deixa eu ver. Limitada uniformemente contínuo. Então, φ converge para F. φ convolução com F converge para F uniformemente. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, se eu tiver uma função L, se eu começar com uma função em LP, para algum P, entre 1 e infinito, esse meu processo de regularização vai me retornar a função F na norma LP. Tá bom? O que é que eu quero fazer agora? Fazer de conta, deixa eu provar um resultado desses daqui para vocês. Vamos provar esse primeiro resultado aqui. Tá? Vamos provar esse primeiro resultado aqui. Eu queria avaliar quem é φ convolução com F, ponto x, menos F de x. Tá? E aqui eu vou escrever isso dessa seguinte forma. Integral em RD de... A primeira, φ convolução com F de x, é F de x menos y. φ de y, dy. E a segunda, o próprio F de x, eu vou escrever como integral de F de x, φ de y, dy. Tá? Então, aqui eu estou usando, na primeira, a definição, e na segunda eu estou usando simplesmente o fato da integral do φ ser 1. Tá? Deixa eu agora mudar a variável, então isso daqui é 1 sobre ε elevado a d, φ de y sobre ε. Deixa eu chamar y sobre y de εw. Então isso aqui vai ser igual a integral em RD de f de x menos εw menos f de x φ de w dw. Oi. Não está faltando você dizer que a gente está assumindo ser suave? Por quê? Está pedindo da FI? Não, isso aqui é se você quiser, tá? Não precisa. Em princípio, eu só preciso da φ L1, né? Com integral 1. Tá? Isso aqui é suave, se você quiser. Se não, você fica só com
com funções L1, né? Então isso equivale, né? Se φ maior que 0, integral de φ igual a 1. Tá? É claro que para as aplicações você vai querer fazer, geralmente, funções suaves para poder transformar suas aproximações em coisa suave. Tá? Mas o resultado vale simplesmente... Né? Na verdade, ele não precisa nem a φ ser não negativa. Ela pode ser, inclusive, uma φ qualquer com integral A, onde A é diferente de 1. Aí aqui vai virar A vezes F, se você quiser. Tá? Disputando aqui, que é a versão mais clássica que a gente usa. Tá? Oi? Phi maior ou igual do que 0 é necessário? Não. Mas deixa eu simplificar. Tá? Você não precisa nem que a função seja não negativa. Ela pode ser uma função integrável com integral A. Tá? Então o objetivo é que o resultado mesmo, eu vou reescrever isso daqui, mas se você quiser um resultado mais geral, se uma φ for uma função L1, cuja integral da φ seja A, então aqui vai ter um A e aqui vai ter um A. Tá? Mas deixa eu me restringir a esse caso, que é a mesma coisa para fazer a conta. Φ, digamos, pertence a L1 com a integral de φ igual a 1. Na maioria das vezes você vai usar com φ não negativas e suave. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente encontrou uma expressão para φ epsilon de f em x menos f de x. Isso daqui dava esse carinha aqui. Posso escrever isso daqui como integral em RD de... Vou botar aqui translação, vou escrever meu operador translação W de f menos f no ponto x, φ de w dw, né? Onde, se eu botar a translação de y de f, x aqui por definição é f de x menos y. Tá? Então é isso que você tem. Agora você vai usar a desigualdade triangular. Tá? Então, usando a desigualdade triangular, agora uma versão geral, né? A desigualdade de Minkowski. Que o que você quer, na verdade, é provar que a norma LP desse negócio aqui vai para zero. Tá? Isso aqui eu avaliei pontualmente, né? Isso aqui eu avaliei pontualmente. Mas eu queria ver a norma LP desse negócio aqui, provar que isso aqui vai para zero. A norma LP disso, né? É igual. Isso daqui é o valor dela em cada ponto. Em cada ponto x. Tá? Então, isso daqui, se você quiser... integral em RD de tal epsilon w de f menos f de x de w, dw, tudo isso daqui elevado a p dx elevado a 1 sobre p. Devo integrar em x agora. Tá? E a minha desigualdade de Minkowski me diz que eu posso simplesmente passar esse P aqui para dentro da integral. Né? Com sinal de menor ou igual. Então, isso daqui fica menor ou igual do que a norma LP tal epsilon f menos f. Norma LP. Integral em RD disso daqui, norma LP. FW dw. É isso daí que eu tenho? Exatamente.
Em outras palavras, a norma LP da soma perde para a soma das normas LPs. É a soma das normas LPs ponderadas por esse peso aqui. Então, isso aqui é a desigualdade de Minkowski para integrais. E agora você vai simplesmente usar, obviamente, essa integral aqui, dentro aqui depende de W. Isso aqui é uma função L1. E isso daqui é uma função... o que é que eu quero aqui? Isso daqui é uma função que... eu vou usar o teorema da convergência dominada. Isso daqui, tal, epsilon W de F. Isso aqui é uma translação da F por um vetorzinho. Isso daqui certamente perde para 2 vezes a norma FP, pela desigualdade triangular. Tá? A norma LP dessa função e a norma LP dessa função são a mesma. Isso aqui é só uma translação. Então, isso aqui perde para 2 vezes a norma LP da F. Então, isso aqui perde para uma certa constante, vezes uma coisa que é integrável. Pelo teorema da convergência dominada, eu posso fixar o W e mandar o epsilon agora para zero pontualmente. Quando eu mando o epsilon para... se eu fixei o W e mando o epsilon para zero pontualmente, a translação ela é contínua na norma LP. E então, isso daqui vai para... quando o epsilon vai para zero, isso aqui vai para zero. Pelo teorema da convergência dominada, mais o fato de a translação ser contínua em LP. Então, é isso aí que é a prova desse primeiro resultado. A prova do outro segue linhas parecidas. Mas é assim que eu provo que se eu tenho uma função LP, então minhas aproximações da identidade aproximam F na norma LP. Dúvidas? Tá tranquilo isso aqui? Tá? Então tem 2 pontozinhos, tem 3 pontos interessantes nessa prova. Primeiro, que é escrever a minha f de x como sendo integral em y de uma coisa, deixar só o x parado e integrar em y, transformar isso daqui nesse cara, usar a desigualdade de Minkowski aqui para integrais e depois ter cuidado de provar como é que você consegue passar o limite para zero. Isso aqui é limitado. Então, pelo teorema da convergência dominada, você pode passar o limite pontual. E aí, fixado o ponto W, que é onde você está integrando aqui, quando eu passo o epsilon para zero, esse negócio aqui vai para zero. A translação é contínua em LP, desde que o P não seja infinito. É por isso que o P infinito não está aqui. Quando o P é infinito, a translação não é mais contínua na norma L infinito. Você pode ter funções que oscilam muito rápido, mesmo se você mude um pouquinho, a norma L infinito já descolou. Legal? Muito bem. Tá. Então, esse é o primeiro teorema. A convergência LP das aproximações da identidade. E o segundo, que vocês vão precisar, eventualmente na vida de vocês, é a aproximação pontual. Tem a aproximação LP e tem a aproximação pontual. Tá? Para aproximação pontual, você quer uma coisa assim. Então, o teorema é o seguinte: se seja φ uma função em L1 de RD com, vamos botar aqui, integral de φ igual a 1. Estou botando aqui as condições mais simples possível. φ integrável com integral 1. Assuma que φ, módulo de φ, admite um majorante psi, que é radial e integrável. Assuma que você está trabalhando com uma função φ que tem um majorante psi, que é radial e integrável. Na maioria dos casos, você vai usar a sua φ, que você vai aproximar mesmo, vai ser uma função radial integrável decrescente, então a psi vai ser a própria φ. Tá? Mas se você quiser, por algum motivo, aproximar com uma φ que é desse jeito aqui, ninguém se opõe, desde que ela tenha um majorante radial que seja integrável. A integral aqui pode ser 100, não importa não. Importa só que seja um majorante radial integrável. Seja f pertencente a LP,
de RD com 1 menor ou igual do que P menor ou igual que infinito. Aqui eu estou até jogando o infinito pode entrar aqui. Então, φ com evolução com F de x converge para F de x converge pontualmente para todo x pertencente. Falou todo x que é ponto de Lebesgue, né? De F. Em particular, QTP. Tá? O conjunto dos pontos de Lebesgue de uma função é essencialmente o conjunto dos pontos onde as médias ao redor daquele ponto convergem de volta para o valor da função. Quase todo ponto de uma função LP é um ponto de Lebesgue da função. Em outras palavras, as médias voltam para o valor da função QTP. Né? E para todos esses pontos, cada x que é um ponto de Lebesgue, a aproximação da identidade φ com evolução com F vai voltar para F de x pontualmente. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação da identidade pontual, isso aqui é a aproximação da identidade LP. Tá? Eu nunca precisei de mais do que isso. Se vocês algum dia precisarem de mais do que isso, vocês me avisam, que aí eu reviso meus conceitos. E começo a dar aula de alguma coisa mais difícil do que isso. Tá? A prova disso aqui é um pouquinho mais elaborada do que isso, eu vou deixar para vocês verem as notas. Tá? Oi. O que é a definição de pontos de Lebesgue? Definição de ponto de Lebesgue. Definição. Um ponto x pertencente a RD é ponto de Lebesgue de F, C se vale o seguinte. Integral de f de x menos y menos f de x módulo o y na bola de raio R, isso aqui 1 sobre R elevado a D, isso daqui vai para zero quando R vai para zero. Legal? O chamado teorema da diferenciação de Lebesgue essencialmente quer dizer que quase todo ponto de RD é ponto de Lebesgue. Ou seja, essas médias voltam para o valor de F para quase todo ponto X. Tá? Desde que a função seja apenas localmente integrável. Isso é uma consequência da limitação L1, L1 fraco do operador maximal de Hardy-Littlewood. Tá? De novo, curso de análise harmônica. Aula número 1. É a aula número 1? Muito bem. Muito bem, então isso aqui encerra mais ou menos o que eu queria dizer para vocês sobre aproximações da identidade. Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a transformada de Fourier. Se a gente não acabar hoje, continuamos na próxima aula. Então, eu queria fazer um pouquinho da teoria básica da transformada de Fourier. Essa teoria L1, L2. A história começa
quando você me dá uma função f que está em L1 de RD, né? E você define, né? Então, para uma função f L1 em RD, defina a transformada de Fourier f chapéu de y como sendo a integral em RD e elevado a menos 2π x y f chapéu f de x dx. Tá? Essa aqui é a minha definição da transformada de Fourier. Aqui eu tenho um núcleo oscilatório, isso aqui é o produto escalado RD. Esse núcleo aqui, por ter esse i elevado a 2π x y, é sempre um número complexo de módulo 1. Então você está integrando f contra um certo núcleo oscilador. Tá? E pela coisa mais boboca que você pode fazer, você simplesmente pode limitar a norma L infinito. Pode ver que isso aqui, de fato, é absolutamente integrável, né? Porque a f está em L1, então isso aqui integra absolutamente. E se eu simplesmente passar o módulo aqui, passar o módulo para dentro da integral, tá? Para qualquer valor de f de y, isso aqui perde para a norma L1 da f. Essa é a primeira desigualdade básica para a transformada de Fourier. Muito bem. Observem que isso daqui, essa desigualdade que eu escrevi no quadro aqui, ela ignora completamente a oscilação. Né? Então, essa desigualdade valeria da mesma forma se no lugar desse núcleo oscilatório aqui eu tivesse um número 1, por exemplo. Né? Ou uma constante aqui. Tá? Isso daqui, em geral, não é uma coisa muito sábia a se fazer quando você está trabalhando em análise harmônica. Análise harmônica é um pouquinho da arte de você estimar os objetos sem passar a integral para dentro. Passar a integral para dentro geralmente é uma coisa muito bruta. Né? Para uma primeira estimativa, tudo bem, mas em geral você tem que entender como é que isso daqui, né, quando o y é grande, por exemplo, isso aqui vai ter uma grande oscilação, vai ter um grande cancelamento, e essa função é esperada ser bem menor do que isso. Como é que você entende, como é que você quantifica o cancelamento? Né? A ideia da transformada de Fourier, eu não sei como, de fato, foi motivada inicialmente, né, mas eu gosto de pensar que ela surgiu... historicamente, de fato, as séries de Fourier precedem, inclusive, a transformada de Fourier. Mas a série de Fourier, a necessidade de você escrever uma função como superposição de funções mais básicas, no caso, seno e cosseno. Então, estava estudando funções periódicas e queria escrever as funções como combinações lineares, como superposição de funções mais básicas. Né? Daí surgiu a série de Fourier, e depois a própria transformada de Fourier no Rn. Então isso é uma das coisas boas que a transformada de Fourier ou a série de Fourier fazem, que é você expressar funções como funções mais básicas. Uma outra coisa particularmente importante é que ela transforma derivação de um lado em multiplicação por polinômio do outro lado. Isso daí é particularmente interessante quando você vai resolver equações diferenciais. Então, um operador diferencial, quando você passa a transformada de Fourier, do outro lado vira multiplicação por um polinômio, onde você pode resolver as coisas e depois voltar via transformada de Fourier inversa. Muito bem. A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, proposição 4, proposição 5. Aqui é o seguinte, se você tomar esse lema, chamado lema de Riemann-Lebesgue. Né? Se f é uma função em L1 de RD, então a sua transformada de Fourier é uma função que é contínua e se anula no infinito.
Se f em L1 de RD, a sua transformada de Fourier é uma função contínua que se anula no infinito. Então, esse símbolozinho aqui significa função contínua que se anula no infinito. Ou seja, não é que ela é zero no infinito, é que, dado epsilon, existe um grande compacto K, tal que fora desse compacto K, a função é menor do que epsilon. Tá? A prova disso daqui, se você quiser provar isso daqui, você primeiro prova isso daqui para funções f que são step functions. Você prova para funções f que são step functions. Né? Ou seja, combinações lineares de funções características de cubos no RD. Tá? Para eu provar isso daqui para uma combinação linear finita de funções características de cubo, basta então tentar provar para uma função característica de um cubo. Para provar para uma função característica de um cubo, por dilatações, dilatação se comporta bem com a transformada de Fourier através de uma mudança de variável trivial ali, basta você provar para a função característica do cubo unitário. Então, se você tiver, exemplo, se você tiver a função f de x, que é a função característica do cubo menos meio, meio, aqui eu estou em dimensão d, né? Menos meio, meio elevado a d, né? A transformada de Fourier dessa função, que é um produto de funções unidimensionais, também vai ser o produto das transformadas de Fourier, você faz uma conta rápida e encontra que a transformada de Fourier de xi é essa função seno de πxi sobre πxi e produto de i de 1 até d. Né? Ou seja, o produto desses sinks aqui. A função característica do intervalo menos meio, meio, já argumentei para vocês que vai nessa função seno de πx sobre px. Tá? Aqui é só a versão d-dimensional, que vai no produto dessas coisas aqui d-dimensionais. Tá? E essa função aqui, obviamente, ela vai para zero no infinito. Né? Ela é uma função contínua, que vai para zero no infinito. Então, para um cubo, a transformada de Fourier dela vai para a função contínua que vai para zero no infinito. Para uma combinação linear finita de funções características de cubos, a mesma propriedade vale. Tá? E aí, de fato, é só eu escrever uma f pertencente a L1 como sendo F1 mais F2. F1 uma função desse tipo. F1 uma função step. E F2 uma função que tem a norma L1 pequena. Eu posso aproximar em L1 as funções, essas funções, essas step functions, elas são densas em L1. Posso aproximar em L1 uma função por uma combinação linear de funções características de retângulo, de cubos. Né? E o que sobra tem norma L1 pequena. Do lado da transformada de Fourier, então, chapéu vai ser F1 chapéu mais F2 chapéu. Né? Essa função aqui se anula no infinito. E F2 chapéu, a norma L infinito dela é pequena por causa disso. Né? Se eu tenho uma funçãozinha cuja norma L1 menor do que epsilon, a norma L infinito da transformada de Fourier é pequena. Tá? Então, isso aqui prova que a tua função f, de fato, vai para zero no infinito. A transformada de Fourier vai para zero no infinito. O fato de ela ser contínua é uma mera aplicação do teorema da convergência dominada. Você aplica aqui f chapéu de y. Se você quiser, quem é f chapéu de y mais h, bota aqui y mais h, tenta mandar o h para zero, provar que o f chapéu de y mais h vai para o f chapéu de y. É teorema da convergência dominada, porque isso aqui é integrável, e aqui dentro o negócio é menor ou igual que 2, pela desigualdade triangular. Tá? Então ela é contínua e se anula no infinito. Esse é o lema de Riemann-Lebesgue. Muito bem. Umas propriedades mais básicas ainda do que isso. Tem uma listinha de propriedades básicas que eu posso escrever aqui, mas deixa eu escrever só 3 delas aqui. Primeiro, lembrando, se eu pegar aqui a minha translação, né? Tal y de f chapéu. Se eu fizer a translação em um lado, do lado da transformada de Fourier, isso aqui vira multiplicação, uma modulação para o número complexo de módulo 1. Tá? Tal y de f
de x é, por definição, f de x menos y. Translação aqui. Segundo, se eu dilatar, né, se eu considerar a minha função g de x como sendo f de delta x, do lado da transformada de Fourier, g chapéu de xi vai virar 1 sobre delta AD, f chapéu de xi sobre delta. Dilatar tem esse efeito, né? E aqui você pode simplesmente calcular o efeito que qualquer transformação linear invertível tem, tá? Isso é só uma mudança de variável. Botei aqui a dilatação, que é o que a gente vai usar. Terceiro, isso aqui talvez seja importante, né? F, convolução com G, transformada de Fourier da convolução leva nos produtos da transformada de Fourier. Tá? E aqui eu vou pedir se F, tudo aqui para mim mora em L1 por enquanto, tá, gente? Então, se F mora em L1, é claro que isso aqui mora em L1, isso aqui é L1. Se F e G estão em L1, a convolução está em L1 pela desigualdade de Young, a gente já viu. Então, isso aqui é o transformado de Fourier da função L1, isso aqui é a função L1, função L1. Tudo isso aqui é bem definido. Então, eu pego a transformada de Fourier leva a convolução no produto, do outro lado. Tá? Isso aqui é só uma continha para fazer também. 4. E eu tenho esse interplay entre derivação e multiplicação por polinômios de um lado. Tá? Isso aqui, escrito, fica da seguinte forma. Deixa eu escrever assim, então, por exemplo, se x a alfa multíndice, e f está em L1, RD, para algum alfa, sendo multíndice alfa 1, alfa D, com norma de alfa menor do que K. Então, F chapéu pertence a CK e D alfa de F chapéu é igual a menos 2π e x a alfa F. Você tem essas... Se você derivar de um lado, você multiplica por um polinômio do outro. Ou seja, se eu estou derivando aqui a transformada de Fourier, isso aqui é a transformada de Fourier da minha função f vezes esse polinômio aqui. Tá? Só imaginar que você está aqui, f chapéu de y, é isso daqui, e eu quero tirar, vamos pensar que isso aqui é em uma variável, eu quero tirar a derivada. Quando eu derivar em y, vai baixar um x aqui, vai baixar um menos 2πx. Se eu tirar duas derivadas em y, vai baixar menos 2πx ao quadrado. Tá? Então é isso que está acontecendo. Né? O derivado lá da transformada de Fourier, isso aqui vai ser a transformada de Fourier da nova função, que é essa daqui. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, são 3 horas, eu não sei se eu continuo aqui ou paro e continuo na próxima aula. Vamos fazer o seguinte, deixa eu parar aqui, vamos continuar na próxima aula, na quarta-feira que vem. Então, deixa eu parar aqui, na próxima aula a gente prova o Poncherel, continua. Tudo tranquilo por enquanto? Beleza?